Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Eu tô aqui de volta depois de uma semana sem postar vídeo e passaram-se alguns temas. Eu quero fazer um apanhado de alguns temas hoje. Centrar o meu vídeo hoje em solidariedade, voltada ao homem hétero que só quer viver a normalidade e só quer deseja conquistar os seus sonhos, lutar pelos seus objetivos e conseguir aquilo que deseja, né? Ou pelo menos tentar sempre. Que tivemos algumas notícias que eu vou colocar dentro desse contexto hoje. A primeira notícia foi do dublador Clécio Souto, que tentou um suicídio, foi socorrido por amigos e felizmente ele conseguiu escapar dessa atitude, né? Que é uma coisa muito forte. Você sabe que eu tenho histórico de depressão. Eu andei lendo o comentário dele, como ele fez isso, ele desabafou nas redes sociais, não conseguia seguir com os projetos dele. Enfim, a desesperança quando bate numa pessoa que está depressiva, ainda mais com problemas financeiros, tudo se acumula e ela não consegue aliviar essa dor. Aliás, eu estava até discutindo semana passada num grupo de WhatsApp o quanto é difícil você lidar com a depressão. O Clécio eu cheguei a conhecer em um evento de anime, me pareceu uma pessoa muito alegre, muito feliz, eu não esperava isso dele. Apesar dele ter um lado meio militante, né? Dele na época, quando eu seguia no Facebook, já naquela coisa de meio de polarização política. Mas até então não tinha seguido o perfil pessoal, fiquei com outro perfil lá que ele mostrava alguns projetos, depois eu parei de acompanhar. Eu admito que eu parei de acompanhar ele, mas sempre admirei ele como pessoa, como seu trabalho artístico, sem levar em conta posicionamento ou não que ele tinha. E só que eu parei de segui-lo por questão mesmo minha. As coisas acabaram indo para outro rumo. Enfim. E saber que ele não aconteceu nada com ele e ele foi socorrido me botou uma reflexão aqui que nós homens, não importa posicionamento político, não importa visão, religião, tal, estamos muito suscetíveis a um mundo que está nos deixando desamparados, tá? Quem acompanha meu lado da minha jornada jurídica, tudo que eu falei no meu blog, que eu falo nos meus vídeos aqui, mostra um pouco disso. Eu sofri um pouco disso, entendeu? Sofri muito disso, perdão. E o quanto que isso impacta. Não importa qual o problema que você tenha. E o que sempre nos salva são os amigos, são o apoio das pessoas que nos amam. Enfim, é isso que nos mantém de pé. E que nos socorre, né? Enfim, é bem complicado. Então, eu imagino que uma pessoa que já chegou a esse ponto, quando retorna, e ela tem aquela crise de depressão, sabe que pode atentar contra a própria vida dela, já tem que ficar de olho, já precisa de alguém apoiando com ele não pode ficar sozinho. E cada vez mais, né, homens ficam sozinhos, homens se sentem sozinhos, e eles precisam desse apoio. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo numa sociedade que está criando toda aquela criminalização dos homens e com leis que eu já comentei no vídeo passado, que acabam acelerando isso, vai acabar mais isolamento e mais homens sozinhos por conta desse medo, dessa paranoia. E às vezes tem que tancar uma vida sozinha, tem que batalhar uma vida sozinha e durante encontra problemas nesse caminho e não tem às vezes com quem desabafar ou tão imersos naquela coisa, não, você tem que ser autossuficiente, você tem que ter força. Nem sempre dá para demonstrar essa força, entendeu? Não é uma coisa para se lembrar só no Setembro Amarelo, é para se lembrar sempre.
Aliás, eu não gosto muito dessa data Setembro Amarelo, porque todo mundo fala, não, temos que conscientizar o suicídio, que não sei o quê. E ninguém lembra do suicídio masculino. Isso que me deixa a pé da vida. Agora, um outro ponto que eu quero falar de solidariedade é que, já falando, não do caso mais masculino mesmo que aconteceu, foi durante os últimos dias no Twitter, eu estava discutindo, né, sobre o lance do Monark ter sido absolvido lá de uma das coisas que aconteceram, um dos processos, né, que o STF fez que acabou com a vida dele, por ele ser um cara contra a corrente do pensamento mainstream, tudo que fizeram com ele. Claro, não concordo com tudo que ele diz, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, gente. Você não precisa concordar com todo mundo com tudo que qualquer pessoa diz. Mas você tem que ter o direito da pessoa dizer o que ela quiser, entendeu? Ela não pode ser censurada, ela não pode perder é, o direito à vida dela. Isso que aconteceu com o Monark foi uma coisa muito séria. E vendo isso desaliviando, aliás, depois desaliviando foi foda, né? Isso baixando uma guarda deixou a gente um pouco mais feliz, né? Porque a gente vê que esse sistema jurídico que está tão aparelhado está começando a dar uma enfraquecida por várias razões que estão havendo aqui. Acabou a credibilidade. Infelizmente, a justiça perdeu muita credibilidade. Então, hoje, depois de tudo que eu passei, do bloqueio judicial que eu tomei, por conta de uma tutela antecipada, toda essa dor que eu tive, eu olho para isso tudo e falo assim: caramba, será que eu devo levar tão a sério uma instituição que pune alguém que queria fazer faculdade como eu? Não tem como eu levar tão a sério hoje em dia, né? Por favor. E como voltando um pouco ao assunto, né? Eu tava no Twitter, lá, não sou muito frequentador do Twitter, já falei até no último vídeo, perdão, tô um pouco cansado. Eu só vou lá, comento alguma coisinha, eu costumo seguir o Tiff. E olha que eu não tenho também grandes emparelhamentos de ideias com a do Tiff. Mas eu concordo com algumas coisas que ele diz, com algumas coisas que ele está atrás, porque o Tiff também foi um cara que sofreu indevidamente por uma perseguição política e por que não uma perseguição de pessoas que tinham uma certa influência corporativa. E isso foi bem ruim. Ele estava comentando sobre o que ele passou falando do Monark. Eu falei assim, cara, sorte sua que você não passou por tudo que o Monark passou. Você deu sorte. Porque com o Monark foi pedreira. Ele teve um surto. Não porque eu perdi não sei o quê, perdi patrocínio com a Microsoft, o Mark Hamill me denunciou pro Twitter, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei pro Tiff assim, olha, eu entendo a sua dor. Mas entre você e o Monark existe uma diferença, existe um espaço de diferença. Você era um cara que fazia conteúdo de games, era um conteúdo mais informal, gostava de fazer treta com o pessoal do PlayStation, aquela coisa de console wars, que é natural, isso existe desde 2004, quando entrava em fóruns, desde a época dos anos 90, na época de revista de games, entendeu? É uma coisa que a gente faz, que não devia ser levada tão a sério, tal. E o Monark já mexia com a estrutura do sistema, porque ele já criava uma nova base de talk show, tá? Que era um gênero que teve uma renovação com a internet. Então o Monark estava muito mais. Ele perdeu muito mais. Porque assim, a gente não tem que levar só em conta a questão financeira. Teve a questão da própria vida dele. E isso é uma coisa muito maior. Mas é uma coisa que fique bem claro. Eu dizer que a dor dele
quer dizer, as consequências dele não foram tão graves quanto a do monarca, e não quer dizer que o que ele sofreu não foi ruim. Porque as pessoas têm uma mania, eu falo para homem, não mais para homem. Homem é o ser que diz assim, isso não é tão ruim. Ainda mais eu que tenho uma condição mental a ser estudada, a ser analisada. Então imagina a dor da pessoa, a gente tem que imaginar, a gente tem que se pôr no seu lugar. Porque mesmo que você fale algo assim para dizer, não, como foi nesse contexto, ele estava sentindo a dor daquilo. Aquilo, para ele se erguer, para ele sair daquele ponto que ele estava, para ele poder ter no mínimo uma participação na internet hoje em dia, porque ele cria canais, ele debate pontos de vista políticos e ele quer se posicionar, é uma luta para ele. Hoje em dia ele ter canal derrubado, hoje em dia ele está na Kik, que é um local onde ele consegue fazer mais, consegue ter mais liberdade. E é isso que é importante, entendeu? Você não pode calar as pessoas. Porque a gente já tem um problema na nossa sociedade que opiniões muito diferentes como a minha sofrem espiral de silêncio. Imagina você calar uma pessoa dentro da internet. É calar uma opinião contrária. Você não pode calar uma opinião contrária. Ideias, você debate com ideias melhores. Você mostra ideias melhores. As ideias melhores falam por si só. Você não censura ideias ruins. Você não censura aquele que você não gosta. Entende? Mas é a vida. A vida tem voltas e voltas. Então eu fico feliz pelo Monark ter tido um alívio desse, porque parece que tem um processo aí das urnas eletrônicas aí que ele ainda está sofrendo, esse processo das urnas eletrônicas. Que ele foi questionar aí, que não pode questionar as caixinhas mágicas, tá, gente? Vivemos num país democrático, beleza? Ai, ai, ai. Mas que todo homem tem que ter direito a se reconstruir, a ter direito à sua própria vida, não perder nada. A não ser vítima de bloqueio judicial por uma questão que não. Por uma questão de opinião, que ele tenha o direito de se expressar e que as ideias sejam postas em debate na internet. Acabou essa coisa de televisão ter que ditar nossas regras. Porque é isso que eles querem. Eles querem que só um lado fale e o outro abaixe a cabeça. E, infelizmente, ainda estamos vivendo assim ainda, de uma certa forma. Por mais que ainda no nosso sistema de trocas e favores, que é, como diria o nosso amigo o Laudelino, um cara que eu sigo na internet, depois procura, eleitor palhaço, o sistema de trocas e favores esteja ainda abalado com o caso lá do Vorcaro, ainda temos um sistema que nos põe punições severas que deveriam ser colocadas a pessoas que cometem crimes hediondos, enquanto tem gente que crime hediondo que está aí sem nenhuma punição. Já que o papo também é de solidariedade, tem que falar mais de um ponto aqui. Outro que eu também tenho que ficar em solidariedade é o Ramsés. Ramsés o Pequeno, que estava fazendo uma live infinita para poder arrecadar dinheiro por causa da casa dele. Então ele mostrou contar a casa dele na live aí, ele comentou do processo do Podpah, que ele está tomando um processo do Podpah e tem que juntar um dinheirão só para ter a liberdade de falar o que lutar, né, contra isso e tentar ter a liberdade de falar o que ele quiser dele zoar. Um cara zoeiro, um cara que tem uma opinião legal pra caramba. É um dos youtubers assim que eu gosto de seguir, curto pra caramba. E que tá passando por um perrengue. Ele também tem problemas na casa dele. Eu olhei pros problemas que o Ramsés tem. Eu penso assim, pô, eu também não posso desistir. Vou continuar criando conteúdo e vou continuar criando vídeo, fazer alguma coisa mais, tentar lutar, mesmo que o sistema seja contra a gente, mesmo que exista essa coisa de querer processar os outros. Acho engraçado, né? Não sei se vocês sabem o lance do processo do Ramsés. Foi por causa de uma imagem que era um contexto, que foi tirado de contexto, como aquela palavra com ra e termina com ismo.
começa com Ra e termina com ismo, né? E ele tomou um processo, explicou que não era o contexto assim, mas advogado, como é maravilha, né? Nós temos uma classe jurídica que é maravilhosa para tirar as coisas de contexto. Aliás, eu acho que nosso país não produz quase nada, porque tudo é classe jurídica. Eu nunca vi para ter tanto advogado como esse país tem. Eu acho que o nosso país tem que evoluir muito com uma cultura, porque nossa cultura é uma cultura de tudo ser lei, de tudo ser processo. E o que nos sobra de produtividade é o básico do básico, é a venda, e tentar coisas na internet, aquela coisa sempre underground, entendeu? Porque quem domina parece que é a classe jurídica, né? Aliás, está provado aí, né? Isso tudo que aconteceu e como que as leis são produzidas. É realmente muito triste ver um país, que a gente nasce num país que não tem nenhuma perspectiva de melhora. Mas a gente tem que estar aí lutando. Por isso que a gente tem a internet nos aproxima, a internet nos traz, nos faz conhecer pessoas novas, nos faz conhecer pessoas que valem a pena, pessoas que não valem a pena. Então a gente tem que estar sempre pensando de forma positiva. Então, essa é a mensagem, né, que fica clara aqui no vídeo. Devemos sempre ser positivos, buscar solidariedade, mesmo com um pouco que você tenha, você faça, você leve alguém. Você fale com uma pessoa, você pergunte se a pessoa está bem. Não deixe pessoas sozinhas. Entenda a dor da outra pessoa, mesmo que aquela dor daquela pessoa não seja equivalente a uma outra, mas não deixa de ser algo ruim. Que é muito ruim você perder tudo nesse país e você se reconstruir, não importa de que ponto que você tenha. Porque eu mesmo, com todo o problema que eu tenho, que vocês sabem aqui, quem acompanha meu canal há muito tempo sabe. Se você não acompanha, pode entrar nos meus vídeos, procura Caso Marinha, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas a gente tem que pôr um pouco na mão na cabeça e ressignificar isso. O caso do Tiff, ele conseguiu ressignificar isso, transformar isso numa denúncia sobre isso, ele ir atrás de quem está fazendo isso para que ele tenha essa função, quer dizer, que a gente tenha isso na nossa cabeça, essa função social de que se a gente não lutar agora, o pouquinho que a gente faz nos espaços que ainda nos permite, a gente deixa o outro lado vencer, e não é uma coisa muito legal, tá? Tem muita gente que já se vendeu, muita gente que já desanimou, muita gente que já desistiu, e a gente tem que lutar. Lutar com nossas opiniões, mostrar que não é um caminho legal. E tem muita gente também que já está acordando para isso, está vendo que não só o caminho do nosso país, mas tudo que está acontecendo não é um caminho a ser seguido. Porque quando não é com a gente não se importa, né? A gente costuma só sentir quando a gente sente. Muitos só vão realmente saber o que é quando realmente sentirem o que está acontecendo. E às vezes certas coisas é bom para que a gente assim, a gente tenha sofrido, sabe? Porque o sofrimento ele nos permite enxergar outra perspectiva, permite enxergar às vezes o viés, desvela, perdão, o que a pessoa é realmente. Se a pessoa realmente se importava com você. Então, para mim, ter passado por isso tudo, porque eu já comentei aqui, eu passei por uma situação de quase me suicidar, de eu querer implantar na minha mente a ideia de suicídio, porque eu tenho uma depressão que está superada, mas eu tinha uma depressão que ela desejava morrer, mas não executava
e eu tinha essa minha ideia de implantar uma ideia de suicídio, que fui livre, tive um livramento, graças a um médico, e hoje busco tratamento, uso medicação, e estou aqui para falar com vocês. Mas a mensagem final importante que eu quero deixar para vocês é que, mas primeiro, pedir para vocês, se curtiram o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Tem algum comentário para fazer sobre o que eu falei? Aí embaixo tem. Deixa comentário aí embaixo nos comentários do YouTube. Olha só, tô falando sem jeito. É o cansaço, tá, galera? Tô cansado. E mais uma coisa, vou deixar um link fixado com maneiras de contribuir com o canal, lojinha, o link de afiliado da Amazon. Se vocês puderem comprar por lá, clicou, navegou, comprou e ajude o canal, tá? Preciso que se inscrevam, tá? Quem ainda não foi inscrito. E a mensagem final agora para vocês é o seguinte: você que é homem, a solidariedade ao outro igual a você é a sua sobrevivência. Você que não é de minoria nenhuma, você que rala o tempo inteiro para você ter um sistema contra você, é o seu dever moral ser solidário. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não sei o quê. Não, não importa. Seja solidário com o que você tem. Eu estou sendo solidário com o meu posicionamento, com a minha visão, com a minha criação de conteúdo aqui e passando experiência para vocês, porque eu relatando isso aqui para vocês, vocês conhecem um pouco, podem tirar isso como experiência para não cometer o mesmo erro que eu, fazer algo melhor. Porque é assim, cara, quando eu abro a câmera aqui e faço um vlog como esse, é justamente para isso. Para abrir tua mente e trazer outras perspectivas e ouvir uma outra palavra. Não um cara fechado que pega tudo para si e se acha o dono da razão e que tudo dele deu certo, porque minha vida não foi perfeita, minha vida não é perfeita. Mas o que eu aprendi e o que eu sei eu quero passar para vocês. Beleza? Então, quando for pensar em alguém, ver algum amigo em uma necessidade, estenda a mão. Nem que seja para conversar. Tenho amigos que já estendi a mão muitas vezes para conversar. Eles são muito gratos. E eu sou muito grato a eles. Só por eles terem me ouvido. Só por eles terem me aconselhado. Só por eles terem falado comigo. Então tenha um amigo assim. Tenha uma rede de apoio. Se você tem depressão, se cuide. Se ame. E use esse seu autocuidado e seu amor para outras pessoas, porque é o que vai restar para a gente. O sistema não gosta da gente, não. Quem gosta da gente é a gente mesmo. Beleza? Abraços. Obrigado se você ouviu até aqui. De novo, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque se você chegou até aqui e viu até o final, é porque você me achou uma pessoa legal. Valeu? Visão Nerd Brasil, seu canal do entretenimento. Fui!